pessoal, sou Daniel Tonalesi, sou hoje gerente nacional de vendas na Mega Sistemas Corporativos. Mega Sistemas faz parte do grupo Sênior, né? Hoje bem colocado no mercado, aí atendendo aos segmentos de construção civil, a indústria, serviços, agronegócio, né? Mas eu tenho uma longa carreira aí com a Mega, uma longa história com a Mega vai passar acho que já de 27 anos que eu trabalho com já me relacionando com a Mega, né? Já fui canal de atendimento no ABC. Então, quando eu comecei com a Mega, iniciamos lá o canal, a Mega Sistemas era uma casa, algumas pessoas lá, né? E você vê essa potência toda hoje, fantástica. E fui passando da parte técnica, né? Eu fui sempre muito técnico, e em 2012 comecei a fazer parte desse mundo comercial e aprender, né? Mais sobre esse mundo. Já fazia muito de relacionamento, mas depois passei para esse mundo comercial, comecei a fazer, sempre fui uma pessoa que gostou muito de pessoas, né, de fazer gestão. Então eu sempre gostei disso, de estar próximo a pessoas e fazer as pessoas se desenvolverem. Basicamente é isso. E aí, dentro da parte comercial, fui subindo, né, como gestor de São Paulo, né, lá da filial São Paulo, e depois fui convidado para fazer parte da gestão nacional hoje, que até tenho muito orgulho aí de fazer parte dessa diretoria de mercado. Basicamente é isso. Que bom, prazer, muito prazer em ter você aqui, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência, né, dessa longa jornada, e com certeza você vai agregar aqui para a minha audiência. E o que eles querem saber é justamente isso, né, um pouquinho da sua visão sobre esse novo mercado, sobre as tendências, você como um líder, você como um gestor, o que você espera desse profissional? Vamos falar um pouquinho, Daniel, para a gente começar, dos impactos que você tem visto dessa pandemia, dessa crise no mercado? O que você tem para compartilhar com a gente? Assim, Aline, até vou contar um pouco da história. Eu acho que, de repente, a gente fazendo um storytelling aqui é mais simples da gente resumir. Perfeito. Mas, assim, como eu venho contando para ti, aliás, só acrescentando uma coisa de tudo que eu venho colhendo hoje, né? Isso é um item importantíssimo, é que o RH tem sido a minha fonte, sempre foi minha fonte, principalmente nessa parte, quando eu comecei na parte comercial. E, assim, além de outras pessoas, né? Como Bia Bernardes, que você conhece, como a Dani, né, que você também conhece, fazia parte das equipes lá, você foi uma pessoa que me inspirou bastante, tá? Aprendi bastante com isso, e eu acho que é legal, a gente, falando de liderança, ter esse contato muito com o RH. No primeiro momento parece que é uma coisa assim, se falar, nossa, né, mas trata-se as coisas com muita empatia e tal, e você está num ambiente corporativo de meta, de agressividade, e você vê que é o contrário, tá? E aí eu só fiz essa entrada para que a gente possa, acho que discorrer no final, né? No porquê que eu estou falando tudo isso. Uhum. Quando há 4 anos, mais ou menos, a gente começou a fazer um trabalho de mudança dentro da estrutura. Por quê? Porque a gente encontrava sempre aquele profissional, né? E aí vou falar da minha área, né? Na área de vendas, mas o profissional que era o super-herói, era o cara que fazia todas as mudanças, era o cara que trazia a conta. Só que quando eu comecei a olhar aquilo, eu falava assim, peraí, né? Será que é desse jeito? Será que a empresa tem que depender de uma pessoa, de um processo? Qual que é a metodologia que ele usa? Como é que ele trabalha? E eu não conseguia entrar muito nesse mundo, por quê? É um mundo muito restrito, né? E aí eu comecei a falar assim, poxa, como é que a gente pode mudar isso daqui? Como é que eu posso ser? Porque eu vi o papel da gestão na época também, que era um papel limitado ao que você tem e o que eu posso oferecer para você. Há números, né? O que você tem para poder bater esse número? E aí foi, acho que o primeiro contato que eu tive com o RH, né? Através de reuniões, uma série de coisas, e dentro da empresa tinha um programa chamado UP, que ele fazia o quê? Na verdade, todo ano ele desenvolvia, né,
os colaboradores, uma área específica. Então, a área era chamada, tinha-se todo um desenho, todo um trabalho, e ela era desenvolvida. Então, fazia um começo, um meio, fim, e depois deixava a área crescer com os projetos. Eu fui o primeiro a levantar a mão. Falei, eu quero entrar nesse projeto. E eu entrei no projeto há 3 anos atrás. Nós fizemos o programa para a nossa equipe. E o programa consistia em o quê? Analisar as pessoas e fazer uma série de coisas, né? E nós fizemos DISC, né? Que é importantíssimo. Fizemos uma série de reuniões de explanação, porque o que a gente queria desenvolver dessa equipe, o que a gente queria treinar dessa equipe, né? E aí fizemos o trabalho todo durante o ano, e depois dessa entrega, vamos dizer assim, nós conseguimos assim criar uma coisa que eu sempre gostei quando se fala de equipe, que é o conceito de família, que é o conceito de integração. Eu já sei, porque eu estou dando essa pequena entrada aqui para você entender o final, tá? Sim. E aí a gente está no contexto do processo. E aí, quando você começa a trabalhar com esse tipo de coisa, Aline, você começa a criar um propósito, né? Por que você está ali? E você começa a criar uma confiança, que é uma coisa que não existe somente no processo. Vamos dividir a empresa em top-down e bottom-up, né? Então, de cima para baixo que a gente tem que executar, você tem que vender isso, tem que fazer isso, você tem que executar essas tarefas, você tem que falar com a sua equipe desse jeito, você tem que mandar esse recado. E o outro beleza, passei o recado, como é que a empresa responde? Como é que a parte operacional, o mecanismo responde, né? E aí, entendendo como máquina e pessoas, eu tenho desenvolvimento de software e processo, mas eu tenho também desenvolvimento humano, claramente. E aí, peguei gosto, a turma gostou, foi um ano que a gente vendeu super bem e, principalmente, instituímos o conceito de equipe. Não que não existia equipes, mas existia muito individualismo. E aí a gente troca o protagonismo para um protagonismo coletivo. É diferente. E aí, vamos lá, guarda esse processo aí em 2018. Em 2019, com a mudança, nós começamos, né, até o cara que é um irmão meu dentro da operação, que é o Marcos Salmazzi, aliás, devia estar aqui falando com a gente, né? Devia. Virá ainda. Isso, ele estava à frente da operação e nós olhamos e falamos assim, como é que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer? Vamos expandir, vamos começar a levar este conceito para os outros departamentos, para que os departamentos possam criar essa maneira, porque a gente via muito o que se diz dentro da empresa de meta de vaidade. E o que é isso? Eu vou para uma reunião, eu levo meus números, e, na verdade, números são frios, então eu posso montar os números. Não estou dizendo que existe uma mentira, mas existe o quê? Não existe uma relação entre os departamentos. Tá. E aí, eu estou respondendo pelo meu, você está respondendo pelo seu, e aí como é que fica? Né? E a gente começou a falar assim, peraí, não pode ser assim, vamos colar, e vamos colar os departamentos que nós temos aqui. Né? E um departamento desse era a geração de demanda. Então, geração de demanda gera para venda, né? O pessoal chama de SDR, de pré-vendas e tal, mas é o pessoal que vai para o mercado buscar informações e abrir portas, né? E eu comecei um trabalho junto com o Salmazzi, junto com o Rafael Jimenez, que já vai aparecer aqui também para conversar um pouquinho com a gente, no sentido da gente começar a falar assim, não é só a equipe, mas a gestão, o que a gente quer, né? E aí eu escutava top-down, eu conversava top-down, mas nós começamos um conceito muito forte de trabalhar o bottom-up dentro da empresa, que é dar voz para a equipe, fazer com que a equipe também compartilhe. É o famoso, bota na parede um número que todo mundo quer chegar, e aí o como nós vamos discutir. Legal. Tá? Isso foi transformando o ano de 2019 e nós conseguimos colar. Tanto que hoje eu não sei trabalhar diferente, eu não sei as reuniões, as apresentações, as contextualizações, elas são todas feitas em conjunto. Eu sei quando a dor está batendo lá e quando o processo não está, e assim, como eu respondo pelas filiais, eu consigo conversar. E outro assunto também,
uma vez que... Porque o problema maior quando a gente diz de top-down, né, e bottom-up é que você vai conquistando uma carreira, você vai se solidificando nesse crescimento. E solidificar quer dizer que você vai virando uma estátua, literalmente. Esse é o maior cuidado que um gestor tem que ter, ou que você que está começando, que está escutando isso hoje, que está crescendo na sua carreira, tem que ter. Que é o quê? É perder o medo de errar, é perder o medo de poder mudar. Estou aqui, tá bom, estou ganhando o meu e não me encho. E o cara de baixo está tentando subir, você vai apertando. Isso engessa uma empresa como um todo. Entrou na zona de conforto, né? Isso. Eu vi uma frase até no LinkedIn outro dia que eu achei fantástica e eu até coloquei no meu history, né? A liderança ela tem que estar sempre pronta para não ser liderança. A gente tem que estar sempre pronto para ser vencido mesmo. Isso faz com que você, naquela cadeira, pense em outros lugares, e não é só crescer, mas expandir, em ser alguma coisa diferente. Podemos escutar crianças gritando aqui no fundo. Tá? Faz parte do modelo de trabalho em casa, né? A gente vai falar sobre isso também, Daniel. É isso. E aí nós saímos desse conceito estruturado de criar estátuas, né? Que existem mesmo. A alta gestão ela está aí para isso e tal. E ela precisa ser. O movimento dela é um movimento mais curto. Ela não consegue fazer mudanças. A partir de hoje vocês vão tudo para cá. A partir de hoje vocês vão tudo para lá. Mas a operação não, ela é quente. Então, se existe uma combinação de empatia, compaixão, né? E aí tem um item importantíssimo aqui, que é para isso tudo funcionar. Nós trabalhamos dentro de uma plataforma, né? São 3 pilares que a gente fala que é amor, compaixão e engajamento. Que no primeiro mês você fala, meu, putz, cara, que papo é esse, né, cara? Mas é porque eu estou falando isso já. Mas amor pelo que você faz, acordar cedo, querer fazer aquilo que você quer, aquilo que brilha o olho. Se você não... E eu escuto vocês, escuto todo mundo que trabalha com carreira, eu falo assim, o que você está fazendo aí? Vai para o seu lugar. Mas eu estou em pandemia. Cria alguma coisa, se desenvolva. Mas não fica sofrendo. Porque eu, talvez, já sofri muito... hoje eu já estou com a minha barba branca, mas hoje eu já vejo que quando eu posso aconselhar e conversar com a minha equipe, eu converso muito, não só com os gestores, que hoje a minha equipe são gestores, né? Mas eu converso muito com os colaboradores, é falar, acorda, porque se você acordar agora, e se a gente diminuir o time que nós estamos há 2 anos criando equipe, se a gente conseguir diminuir isso para 6 meses, para 3 meses, para 1 mês e para um dia o cara cair a ficha, você sabe disso, Ali. A mudança é o que a gente diz do círculo virtuoso, né? Porque está todo mundo entendendo. Então eu falo, caiu a ficha, não caiu, você não vai ficar aqui também. Não sou eu que vou te tirar, é você que vai sair. E aí a gente foi construindo esse processo todo. E agora eu vou começar no início da sua pergunta. No dia, acho que 13 de março, foi naquela semana... Foi nessa época que a gente começou com isso, né? Com a pandemia. Nós fomos convidados por um fornecedor, né? Que, inclusive, essas ações elas estavam ligadas, quando a gente fala de empresa age-to-age, né? Empresas humanizadas ou processo age-to-age, nós estamos falando de trabalhar com todos os... Não tem um stakeholder só, são vários. Eu tenho o meu stakeholder cliente, né, que aí nós temos relacionamento tradicional, só que eu tenho o meu stakeholder colaborador, eu tenho o meu stakeholder fornecedor. São todos envolvidos no processo, né? Você começa a trabalhar de uma maneira muito próxima. E nós começamos a trabalhar com os nossos fornecedores e várias ações de benchmark, várias ações de se aproximar, olhar o mercado. Então, você percebeu que a gente fez o quê? Vamos ouvir primeiro, antes de falar que você pode fazer, ouça, entenda e saiba para onde você vai. Eu acho que esse é o primeiro item. Aí, voltando, na semana fomos chamados por esse fornecedor, estava tendo um evento de sales e marketing lá, e nós fomos lá, falamos do nosso case, explicamos como é que a gente trabalha, e nós ficamos em segundo lugar. Primeiro lugar, uma empresa gigantesca, nós ficamos em segundo lugar. Inclusive, com concorrentes nossos no mercado. Tal. Isso para nós foi um baita de orgulho. Né? Falou, poxa, né, conseguimos mostrar efetividade, uma efetividade além do normal.
E aí, a gente lá com aquele troféuzinho lá, falando, poxa, que legal, que maravilha, né? No outro dia, começa a pandemia. Eu. E a gente fala assim, que maravilha, né? Então, você ganhou todo um processo, veio em cima disso, e no outro dia, bota todo mundo de home office, começa tudo, tá, 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 tá. Aquela incerteza, né? E agora? Vocês Total. passaram por isso? Então, eu vou falar, eu estou aqui, a minha camiseta, e isso aqui é o que eu visto no peito, é positividade. Eu, desde o primeiro dia, eu tive isso. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, né? E aí eu acho isso, você tem que tentar fazer do limão limonada, tentar achar, que fala, enquanto o pessoal está... Aquelas frases todas que a gente vê, né? Enquanto o pessoal está chorando, você está... Eu estava correndo atrás de construir a fábrica de lenço, tá? Eu não sabia o que ia dar, mas eu falava para todo mundo. E esse é o primeiro item que eu queria colocar, né? O que mudou? O que mudou mais é que a atitude da liderança, e principalmente da liderança, tá? Por quê? Porque a alta gestão, ela está preocupada, é muita informação, então ela está preocupada com uma série de estruturas, e eu acho que as empresas elas precisam parar com esse negócio de ficar só olhando para cima, esperando cair algum maná do céu. Os diretores também estão pensando como fazer. As empresas todas estavam pensando. Eu costumo dizer que assim, ó, zerou o cronômetro. A partir do zerou. Assim, o seu conhecimento está igual ao meu, tá, todo mundo começou a falar a mesma coisa. Aliás, falaram, né? É proibido falar desse novo normal. Mas tem umas palavras que agora não se falam, porque se falou tanto, né? Se discutiu tanto. Sim, e aí, sim. o que eu fiz? Eu falei, se temos um ambiente que começou agora e a gente não sabe o que é, como é que eu posso coordenar ou ordenar uma coisa que eu não sei o que é? Certo? E aí eu fiz o quê? Botei meu jaleco e fui lá para a operação do primeiro dia. E falei, gente, tá todo mundo aqui. E a primeira coisa que eu quero pedir para vocês, não estou preocupado com os números. Não quer dizer que nós não temos que chegar nos números. Sim. Preocupado com vocês. Com vocês. Tá todo mundo bem? Vocês estão bem. Porque o problema nosso, agora, nesse momento, é como que vocês estão dentro de casa, vocês estão bem estabelecidos. Eu sei que tem criança chorando, eu sei que tem pessoas que às vezes vão estar passando mal dentro de casa. A gente vai ter que segurar uma barra junto, mas eu estou aqui para isso. Porque eu sou o comunicador do topo da empresa, né, falando, né, do top-down, e eu sou comunicador com vocês. Então, o ponto maior, Aline, que a gente tem que destacar aqui é o gestor ele tem que sair dessa questão de fazer só o que está de cima para baixo e ele fluir dentro da organização e escutar e propor. Então, assim, eu não vou dizer nem insano, são 3 meses que eu estou trabalhando e a gente fala demais, trabalha demais e faz demais, tal, não sei o quê, mas todo dia eu vou deitar e falar que dia maravilhoso. Cara, que coisa louca, aprendi demais. Comecei a ler mais. Ó, no meio de tudo isso, né? Comecei a ler mais, comecei a ver mais, porque eu precisava entender mais. E aí entra um conceito grande que é o gestor ser essa questão mais fluida, a direção escutar mais a operação, né? Uhum. Eu tenho esse privilégio, talvez tenha outras empresas que não tenham esse privilégio, mas eu tenho o privilégio de estar dentro de uma organização que ela assim, ela tem um compliance bem definido, ela tem uma estrutura, ela tem uma hierarquia bem posicionada e existem rituais lá dentro do grupo sênior, né, que para se e mostrar o trabalho. Então, tem rituais semanais do que você está fazendo, tem rituais mensais, e tudo isso é seguido muito à risca. E aí, eu falei, bom, vamos lá, vamos inserir a humanização no processo, o processo como está andando e tal. E com essa relação, essa conversa, isso tudo, as pessoas começaram a falar, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Eu falei, eu também estou, então tá, estou tudo bem. Agora vamos fazer o seguinte, eu não preciso de nenhuma informação que a mídia já está trazendo. É só ligar o computador, ligar qualquer coisa e você já vai ver. Nós precisamos focar no seguinte, quem você vai ligar... Então, assim, eu estou aqui, gestão de venda. Eu fui lá para gestão de demanda. E para quem você vai ligar, para quem você vai se comunicar,
você tem que ter a mesma empatia que a gente está tendo agora. Porque se ligar agora e falar, você quer comprar um sistema, você quer fazer, ele não vai querer nem falar com você. Então, eu quero pedir para vocês o seguinte, quando entrarem em contato, quando conversarem, pergunta se a pessoa está bem, pergunta se está tudo bem. Eu acho que o propósito maior nosso aqui, e uma vez eu escutei isso, né, qual o propósito da organização, não é só ser lucrativo, é tentar mudar, a gente tem que ser alguma coisa. Né? Nós estamos aqui para simplificar a vida do cliente, para impulsionar negócios, né, potencializar pessoas. E aí, Aline, nós começamos a fazer esse trabalho. E outras coisas que aconteceram e que nós precisamos colocar aqui. Então, primeiro, empatia, né? Nós temos que ter empatia, temos que trabalhar a questão humana. Você não pode chegar e só vamos fazer assim, acabou. E a minha meta não mudou, tá? A meta minha meta comercial ela não mudou, ela aumentou, ela teve mudanças antes da pandemia. Sim. Continuam ousadas. Continuou ousada, continua a mesma do começo do ano, que era para ser o ano normal. E aí começamos a trabalhar desse jeito. O que a gente tem? Quando você tem uma equipe que está colaborando, e aí entra muito do que eu te falei lá de trás do trabalho, do RH, junto com a empresa junto com o colaborador, junto com a liderança. E nós sendo, né, extensão desse braço humano dentro da empresa, e isso é um item mais importante, ele propôs o quê? Né? Dentro de um cenário efêmero, né, que hoje é isso, se eu puder resumir numa palavra, efêmero. É um tempo. Hoje eu estou aqui falando com você, pode ser que daqui a meia hora aconteça alguma coisa que vai mudar tudo. E nós estamos preparados para essa mudança. Então, como a gente já vem trabalhando isso, eu começo a trabalhar a inteligência emocional da minha equipe cada vez mais. A falar assim, calma, vai vir um impacto, mas está todo mundo junto, o impacto é outro. E essas pessoas foram se desenvolvendo ao longo, foram procurando psicólogos para melhorar o seu estado emocional, foram procurando crescer e nós fazendo acompanhamento de PDI. Então, fizemos lá atrás, desenvolvimento, eu falo para o cara, estou te dando um mapa, isso aqui é o mapa da mina, isso aqui. Então, assim, até conversando aqui, a Aline é uma pessoa fantástica com isso, ela faz essa mentoria, faz processo de coaching. Então, quem já passou, quem está assistindo aqui, sabe o que é uma mudança. Quando você está com medo de acordar no dia e você está com aquela ansiedade e não sabe o que fazer. E imagina quantas pessoas no meio dessa pandemia estão tendo esse sentimento. Sim. Né? E aí, incrivelmente, Aline, se eu falar para você, contar para ti que desse tempo para cá, eu não sei o que é uma, assim, eu vou falar uma coisa meio doida, mas essa crise acho que não vi ninguém lá na equipe tendo crise de pânico e tal. Isso é óbvio, ninguém pode falar que está sendo um processo normal. O home office não é um home office normal. Eu já tinha práticas de home office e não estou dentro do home office normal. É filho gritando, é esposa e a gente tem que fazer uma série de coisas. Isso muda muito, né? Mas você entendeu que quando você começa a se entender, e aí eu saio do papel de gestor e entro num papel, eu acho que mais de uma pessoa que pode dizer que teve a vida, que teve um avanço na sua vida e acho que um ganho de felicidade, é quando você começa a olhar para o próprio umbigo e começa a entender o que você é, o que é bom. Não transfere isso para o outro. Entendeu? Então, autorresponsabilidade, né, Daniel? Tudo bem conversando, faz sentido no que eu vou falar agora até o fim. O que você tem de bom que você tem que ser exponencial e mostrar para as pessoas, e o que você tem de ruim que você precisa, ou que você precisa desenvolver. Quando você proclama e você fala, que eu acho que esse é o que vocês, né, profissionais sempre fazem com a gente, é tirar do... Eu lembro que as primeiras vezes que eu ia conversar sobre o assunto, você fica, não, mas isso aqui não. Aí você acha justificativo. Cara, aceita que dói menos, e aí você pode desenvolver. E aí, quando eu comecei a olhar isso, eu falei, eu vou fazer isso com a minha equipe. E comecei a fazer isso com a minha equipe. Comecei a estudar o que a equipe era, como é que foi a infância desses caras, como é que esses caras pensam, aonde estava a maior fragilidade deles, mas não para me aproveitar, para fazer eles crescerem, para eu perder a minha cadeira assim que o primeiro chegar e falar, é aqui que eu quero sentar, falar, cara, estava esperando alguém chegar aqui. Porque a gente precisa criar sucessores, a gente precisa criar tudo isso, é uma série de coisas doidas, né? E começamos o trabalho, né, no meio da pandemia.
começamos a analisar dados de uma maneira muito mais prática e objetiva, começamos a resumir muito mais as nossas reuniões. E aí entra uma coisa fantástica, que é essa tecnologia que agora, não sei nem quanto tempo nós estamos conversando, mas que permite eu estar muito próximo de você, né? E nós já fazíamos dessa maneira, mas não com essa latência, né? E quando a gente começa a trabalhar desse jeito, você começa a sentir o quê? A sentir que as coisas estão fluindo mais. Então, a gente parou de olhar o problema e olhou a solução. Nós trabalhamos fortemente com inteligência emocional para os colaboradores, e aí eu sou analítico, eu estou olhando a equipe, eu vejo que está todo mundo respondendo, e resposta não é só número, tá? Você chama, aqui você está olhando, tem um que está quieto no canto, você fala, esse cara não era quieto, tem uma coisa errada. Aí eu vou isolando por quadrante e falo para o gestor dele, falo, olha, dá uma olhada aqui que eu estou sentindo falta dessa pessoa. Vejo que não tem, eu chamo para um feedback, eu trabalho de feedback, eu trabalho de conversa, enfim. E aí, uma coisa importantíssima que tem de legado nisso tudo, Aline, é o cafezinho. Isso eu sinto falta, viu? Do mundo corporativo. A gente sente falta disso, mas ao mesmo tempo, imaginando o tempo, porque assim, ó, eu estou vendo eu andando lá pela empresa e discutindo e conversando com as equipes, o tanto de café que eu tomo, porque um vai conversar sobre a vida, outro vai conversar tal, e a gente perde o foco. Aqui nós conseguimos trabalhar muito mais o foco. Por quê? Primeiro, antes de começar o processo de home office, o comitê executivo, o comitê de conflito lá da CENO já estava analisando como fazer. Eu já estava com a minha equipe preparando material para a minha equipe, que a CENO estava preparando também. Nós preparamos material. Como é que você tem que se comportar no home office? O que você tem que fazer? Falei, se eu não der um kit de sobrevivência para essa equipe, como é que ela vai andar? E aí nós conseguimos, né, criar essa sinergia. E uma coisa que eu falava para a turma desde o começo, que eu acho que é outro ponto importante, comemorar, porque assim, ó, já está ruim, já está, beleza, já está péssimo. Você vai ficar abrindo a janela e falar, eu vou morrer quando? Não. Nós precisamos se conectar e criar esse laço de relacionamento. Se a gente conseguir mudar, eu sempre uso uma frase, se eu conseguir mudar, e aqui cabe, né, essa conversa que a gente está tendo, se eu conseguir mudar uma pessoa nessa conversa, impactar uma pessoa, eu já estou satisfeito. Eu não quero impactar milhões, não dá, assim, não estou nem preocupado com isso. Não cabe nem, né? Mas se a gente conseguir uma, e esse é o, né, contigo, impacta outra, que impacta outra conversa, e é isso que a gente faz. Nós, literalmente, nós entramos dentro do processo de contaminação, por uma contaminação boa, e fazer todo mundo entender assim, ó, tá virando, tá virando. Quando você começa a fazer isso, você sai de um círculo vicioso, que é onde a maioria das empresas entraram, e agora estou escondido na toca, para um outro virtuoso. É o círculo, né, o circuito de poder de espiral. E aí nós começamos a olhar e a conquistar. E olhar e falava, nós estamos conseguindo vender no meio nós estamos conseguindo abrir portas no meio da pandemia. Que legal. Deve ser alguma coisa assim. Vamos olhar o dado? Vamos. Está aumentando. Está aumentando. Está aumentando. Está aumentando demais. Aline, eu posso falar com propriedade de causa. Eu tenho, depois eu vou até buscar o livro. Eu tenho um livro que chama Empresas Humanizadas. Ele diz que empresas humanizadas lucram 8 vezes mais que empresas tradicionais. E aí você pode pensar em relações e tal. Nós conseguimos vender, no meio da pandemia, mais do que nós vendemos no ano passado. Mais do que nós vendemos esse ano. Nós buscamos resultados que estavam defasados, né, que a gente estava devendo ali. Nós trouxemos, então nós conseguimos bater meta do mês, conseguimos bater meta do trimestre, bater meta do... E chegar dentro desse mês agora, de uma maneira muito especial, até aqui quem estiver ouvindo da equipe, tudo, agradecer essa equipe fantástica, porque é fantástico ver, a gente fala, não é nem equipe, é uma família para mim, né? Nós chegamos a bater nossa meta, que não mudou, não teve nenhuma mudança, no dia 17 do mês.
A gente conseguir cravar a meta e buscar mais em cima. Isso não é só olhar e ir atrás. Então você percebe que claramente, né? Porque assim, ó, é um motivo de orgulho, é gigantesco, é fantástico, e não podia estar num lugar melhor falando do que aqui contigo, que é você vê uma equipe inteira se desenvolvendo, você vê uma equipe inteira chegando lá, e se não chegasse, eu ia comemorar do mesmo jeito. Porque a gente, é óbvio, de enfrentar outras barreiras, outras coisas. Então, eu acho que o grande lance da gestão hoje, ela está isso. Não adianta só pegar ali, primeiro, pegar tudo que está sendo feito por uma equipe e falar que é você que está fazendo. Não é. O líder é fluido. E eu, tem hora que eu falo, nossa, está andando tão bem que eu não sei. Eu tenho que correr aqui, tentar me achar e ir para frente, porque o pessoal leva. E eles estão fazendo isso. Só que você percebe que quando a gente sai de meta para propósito, é muito diferente. É muito diferente. Você consegue fazer que as pessoas enxerguem. Eu estava enxergando isso. Enxerguem além do que está lá. Então, você começa a trabalhar com 2 contratos, né? Contrato de meta, mas e o contrato emocional com esse colaborador? O contrato que você quer ter com o seu fornecedor? O contrato... Porque isso, não adianta falar... Se eu fosse começar a fazer isso, talvez agora, no começo da pandemia, eu ia ficar louco. É que é um trabalho que vem executando. Então, como você perguntou, o que fazer? Né? Primeiro, se você está hoje, independente do lugar, posição que você esteja, procure entender quem é você dentro da tua operação Pessoa SA. Né? Quem é? Né? Quem é a Aline, quem é o Daniel, tal. Porque a partir do momento que você começar a escrever isso, você consegue falar, e para onde você quer levar? O que você quer desenvolver disso? E aí, como no bottom-up, eu prego na parede um sentido. Eu quero ser fulano de tal, eu quero ser isso, eu quero... Você cria targets. E quando se cria targets, você parte para o e como você vai fazer? Porque não adianta, né? Não adianta estar aquela coisa, né? Imagina você sentar aqui e fazer todo o planejamento da sua vida. Eu acho que a grande dificuldade que você enfrenta é isso, né? O pessoal acha que faz assim e está lá. Eu estou falando de anos. De anos, Nossa, né? E assim, você começou lá em 2016, né? E agora está colhendo frutos. Quer dizer, ninguém esperava essa pandemia, ninguém estava contando com isso, mas é um processo, né, Daniel? Olha que construção. Vocês só estão tendo esses resultados agora, nesse momento super desafiador, porque houve um processo, houve uma construção com foco nas pessoas. Eu sempre falo isso para os meus clientes, eu atendo muitos gestores, muitos executivos, né? E muitas vezes eles vêm com esse foco na meta, no resultado. O resultado é importante? É claro, né? As empresas existem para ter resultado. Mas quem entrega resultado são as pessoas. Então não tem como não cuidar. E vocês estão cuidando muito bem, né? E isso reflete no resultado alcançado agora. Aline, que a gente fala assim, né? É duro com as metas, mas humano com as pessoas. Não adianta. Você tem que trabalhar dos dois. Eu vejo também a pessoa falando, porque a gente tem que bater, tem que fazer. Eu falo assim, beleza. Só que eu faço isso. Gente, em nenhum momento eu sempre falei, minha cadeira está aqui. Eu estou aqui. Se eu estou fazendo do meu jeito, eu tenho que fazer. E aí entra. Por que a gente fala da humanização? Porque hoje, em cima desse mundo de pandemia, de tudo, todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer buscar um lugar, todo mundo quer ter voz. E a gente precisa trazer isso, né? Então não pode ser a empresa SA, não, é o Daniel, é o Marcos, as pessoas que estão junto com esse processo, que são, né? E aí as equipes crescerem. Eu fui também já um dia, comecei, né, pensando nisso, e não posso agora também sentar e falar, daqui eu não saio. Não, eu quero desenvolver mais. E uma coisa importantíssima aqui, Aline, quando nós começamos a falar, né, do de dentro para fora, eu sempre falo isso para a equipe, falo, ó, se vocês não começarem a pensar que o problema, a solução, tudo está ligado a você mesmo, né? Faça, né? Just do it. Vai fazer, vai atrás. E outra coisa, o orgulho que nós criamos entre a nossa equipe de todo mundo achar legal o outro ser feliz, sabe? Porque é um problema. Linda. Né? Mas é um problema ser feliz. Você não pode, desculpa, você não pode ser feliz, você não pode ter nada de bom. Nós estamos acostumados aqui a falar que nós somos eu
tenho um problema. Não tenho problema, nós temos só coisas boas. E aí até, acho que nessa semana eu perguntando com meu filho, conversando com ele, e aí ele falou, pai, eu gosto de fulano, mas eu não gosto. Eu falei assim, pai, o que você gosta? Ele falou, eu não gosto de tal. Eu falei, não estou preocupado com quem você não gosta. Estou preocupado de quem você gosta. Então a gente tem que trabalhar o quê? Esse lado, porque coisa ruim, né? Pensamentos ruins e coisas que não prestam, elas grudam no nosso cérebro de uma maneira... Até eu li um livro uma vez que fala, né, que coisa ruim ela coloca num velcro e coisa boa ela passa direto, né? Um teflon, que nós já estamos acostumados lá de trás, lá dos nossos antepassados, a prestar atenção mais no perigo do que na... Então, é por isso. E aí entra uma coisa importante nisso tudo, Aline, que é quando eu digo o processo da sinapse, né? De criar sinapses. E a gente olha as pessoas e fala assim, isso você sabe mais do que eu sobre isso, mas como desenvolver, como você pode desenvolver. Você tem um cérebro que pode mudar. Nós podemos criar conexões novas. A gente pode fazer tudo isso funcionar de uma maneira muito diferente. E o que parece balela lá atrás, hoje é o quê? É o que a gente aplica. Então, assim, eu apliquei em mim, eu vi vantagem, eu vi que eu consigo ser uma pessoa melhor. Eu não preciso ter tudo para mim, eu preciso ter pessoas que, junto comigo, se desenvolvam e a gente consiga fazer o trabalho, né? Eu não estou aqui sozinho, estamos aqui. E aí, tudo isso, a pandemia é só uma consequência. Por quê? Nesse estado, eu preciso ajudar a todos, pensar em todos, bater as metas, E é isso que vale, quando a pessoa entende o que ela é, quando ela consegue descrever, e ela saber que ela pode chegar lá através de um processo de entendimento, tal, e não é do dia para a noite, mas ela pode construir, e aí entra, né? E do mesmo jeito que você aprende, você pode desligar, né? Tudo que você vai ligando no cérebro. Você pode desligar também, por isso que falam, né, que você tem que praticar inglês sempre, tem que... tudo aquilo que hoje contínuo. Tudo que é um insight, vira lá, você cria uma sinapse, você tem lá uma ramificação e você vai mudando. Então, coisas que você viveu no passado, que hoje você tem problema, é por isso que o psicólogo, né, ele trabalha tanto em cima disso, você pode desligar isso. Mas demora, mas você pode desligar. E você pode religar novas ramificações que vão fazer com que você vá para um caminho diferente, pense diferente, entenda-se como um ser humano diferente. Né? E isso, eu acho que é a base do que eu falei lá no início. Amor, compaixão e engajamento. Se eu tenho amor por tudo que a gente está falando, por mim, pelas pessoas, tal. Compaixão está ligada, né? Empatia, mas a compaixão de eu saber o que a Aline pensa. Isso hoje, né? O mundo, se não tiver compaixão, se não tiver empatia, o que a gente vai fazer? Vamos empurrar, né? E isso tudo gera o quê? Engajamento. Engajamento para você fazer não é só atender meta, para você fazer o que você quiser da vida. Entendeu? Eu acho que basicamente é isso que a gente precisa ter. O Rafael falou que está entrando aí. Eu acho que já entra mais um aqui para falar com a gente, tá? Legal. Mas basicamente essa estrutura, Aline, ela dá um suporte para que a gente possa pensar com a equipe e falar com a diretoria. O que acontece com isso? Eu ligo outros departamentos, todos entendem qual é o seu sofrimento e qual é a coisa boa. Nós temos uma empresa vendedora. Produtos fala com o comercial, marketing fala com o comercial, serviços fala com o comercial e o comercial fala com elas. Acaba a barreira. É óbvio que ainda existem algumas coisas, a gente está quebrando isso ao longo, porque a partir do momento que está todo mundo ganhando, todo mundo está sendo feliz, e isso gera um círculo virtuoso, né? E você me trouxe... de uma maneira, até acho que eu falei demais aqui, mas eu precisava contextualizar esse ponto todo, discutir vários assuntos que fazem... Que hoje é isso. Se você não sabe quem que você é, o que você vai fazer? Entendeu? Você precisa pelo menos entender, né? Rafael... Nossa! E você deu uma... Eu demorei. Aline, prazer, tudo bem? Estava numa reunião com o meu time. Então, acabei agora, pela manhã a gente tem um kickstart ali, né? Nessa pandemia, a gente está fazendo uma reunião inicial, todo dia. Aí o Dani falou,
8 horas da manhã. Eu falei, cara, não dá, é a reunião do time. Eu não vou deixar o time sem a reunião. Então a gente Rafael, Aline, uma coisa legal, o Rafael, que eu falei, né? Ele se apresenta um pouquinho, mas passando aqui um briefing rápido. Ele é responsável hoje pela coordenação da geração de demanda e side sales dentro da Mega. E a gente tem um trabalho muito forte, que é aquela história toda que eu te contei da esteira, é esse cara que está aqui comigo, né? Que a gente conversou, eu estar conversando com a equipe dele, né? Eu fui lá falar com a equipe dele, imagina, né? E discutir. E ele tem um processo bem legal dentro da empresa, que aí dá continuidade a tudo isso que a gente está falando, que é um processo de fit cultural, tá? Então, as contratações dele tomaram outro desenvolvimento, outra maneira, que ele trouxe para dentro da empresa, e isso tudo tem um porquê para depois a gente ter o processo de carreira. Bem-vindo, Rafael. Obrigado por você estar aqui com a gente também, contribuir um pouquinho do seu, né, falar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, e com certeza vai agregar também aqui para a audiência. Eu que agradeço o convite, primeiramente prazer, tá? Sou Rafael Gimenez, Aline. Vou te contar um pouco da minha trajetória profissional, tá? Eu tenho ali 13 anos em tecnologia, que eu passei desde processo, na análise de processos em tecnologia, planejamento, a parte de vendas. Então, assim, eu inicio a trajetória em tecnologia com análise de processos em São Paulo. Em Florianópolis, fiz uma mudança para a área de vendas. Aí é onde eu começo a desenhar processos, né, esteiras de vendas, que é o que o Daniel comentou. Então, eu peguei a parte de analista de processo para desenhar processos comerciais dentro de empresas. E aí, onde eu trabalhei numa startup durante 3 anos, a maior empresa de Sales Engagement, né, que é uma ferramenta para você engajar leads, para você trabalhar leads, um LRM. Então, essa empresa possibilitou eu de conhecer a Mega. E aí receber esse convite de trabalhar na Mega e conhecer aí o Dani e também poder ajudar nesse processo de moldar uma nova esteira de vendas. Uhum. E aí o que eu aprendi, o que eu estou trazendo dessa startup, né? Muita velocidade. Eu falo pro Dani, eu estava num jet ski, né? Eu estava numa startup ali, 150 pessoas, onde a gente tomava decisões muito rápido. Sim. A gente mudava o curso das coisas, era rápido demais. Todo dia, praticamente, a gente mudava e a gente realizava teste AB das coisas. Quando eu cheguei na Mega, eu me deparei que era uma empresa mega sênior, porque eu cheguei junto com uma fusão-aquisição, né? Então, eu saí de uma empresa que tinha 150 funcionários para uma empresa de 1.800. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, e tem um comitê de compras, tem um comitê executivo, e aí eu falei assim, calma aí, como que eu mudo as coisas? Né? Não, porque tem que aprovar, que não sei o quê. Então, assim, eu falei, aqui é um pouco diferente. Não dá para a gente fazer a mudança na mesma velocidade numa startup. Quem me ensinou isso foi o Dani. O Dani falou assim, ó, você está em 2050. Ele sempre fala, você está lá em 2050. Eu vou, consulto você na nuvem e pego uma porquinha. E eu trago e a gente implementa aqui. Então, assim, é sempre assim, o processo é um pouco mais lento, mas ele ocorre. E frente a essa pandemia, Aline, posso te dizer que a velocidade ela aumentou das mudanças. A gente conseguiu fazer com que as coisas acontecessem mais rápido. A tomada de decisão ficou muito mais rápido, né? O nosso ciclo de vendas ele diminuiu. Então, eu consigo envolver um gerente nacional de vendas numa negociação. Então, ficou muito mais fácil, porque é tudo digital. A gente acaba a reunião aqui, entra em outra reunião, conecta o diretor, então muda muita coisa. Eu falei para ela das conquistas que nós tivemos aí. Eu contei um pouco da história, que até a sua chegada, a gente tinha feito movimento com RH e trouxemos um pouco disso daí para dentro de casa, e aí você deu a continuidade, a gente continuou fazendo a esteira e criando uma equipe, né, uma equipe engajada, uma equipe junta aí no... E aí foi um grande desafio, né? E quando eu cheguei, Aline, e aí assim, eu não conhecia ninguém em Tu. Eu conhecia o Bruno, no caso, que é o Bruno Scaravelli, que foi ele o responsável ali por implementar a ferramenta. Né? E aí ele tinha um relacionamento comigo, ele me convidou, porém ele não era o gerente responsável da área, era o Marcos Salmazzi.
Então, quando eu cheguei, eu não conhecia o Marcos Salmazzi, não conhecia o Dani, não conhecia a equipe, não conhecia ninguém. E eu deixei a minha esposa em Floripa, que ela é coordenadora do G1 Santa Catarina aqui. E aí ela ficou aqui, eu falei, ó, eu vou para ficar 3 meses. Eu vou apertar 3 botões, né, puxar umas 16 alavancas, em 3 meses eu vou voltar. E aí, assim, em 3 meses, Aline, a gente mudou e revolucionou tudo no geração de demanda, tá? Por quê? O que o Marcos Salmazzi na época me pediu? Ele falou, Rafa, a gente tem que trabalhar, foi a primeira coisa que ele falou, com as pessoas. A gente tem que fazer algum projeto para as pessoas, a gente tem que evoluir as pessoas que estão no geração de demanda. Então, eu vou pedir para você trabalhar com pessoas. Aí, ele falou de um projeto que o Dani desenvolveu, que era um projeto chamado UP. Ele falou, quero que você estude e entenda esse projeto UP e você crie algo para geração de demanda. Ok. Junto com a Bia, do RH, eu construí, eu lembro até hoje. Falei, Bia, eu tenho uma ideia. Ela pode ir falando, Rafa. Eu comecei a rabiscar na lousa e falando com ela muito rápido. E aí ela, vai falando que eu estou anotando. Aí eu terminei, falei, e aí, Bia, o que você achou? Ela, olha, eu vou precisar de 10 dias para desenvolver uma apresentação com tudo que você falou, mas eu vou te trazer um projeto pronto. Aí ela trouxe um projeto sensacional, eu consegui engajar a equipe, além de engajar, eu consegui promover talentos e uma superação de 30% do resultado, com a mesma equipe, tá? E assim... Eu voltei para ela, Rafa, que a união desse passo que a gente deu um tempo atrás, com o teu, junto com a tua equipe, e a fusão, né, dos departamentos, que a gente chama dentro da empresa de marketing, ela fez com que nós conquistássemos lá o processo todo, até com a Nelly lá. Sim, a gente terminou eliminando ali, né? Não sei se o Dani comentou, as metas de vaidades. Porque, como eram áreas separadas, Aline, existiam muito metas de vaidades. Então, o geração de demanda estava com marketing, a gente olhava muito, 1 milhão de acessos ao site. Tá, mas o que gerou de negócio esse 1 milhão de acessos? A gente tem que olhar para o único, posso dizer, indicador-chave. Né? O que é o indicador-chave? É venda, é dinheiro. Então, é o financeiro. O que está resultando isso em vendas? Então, hoje, geração de demanda e venda trabalhando junto, a gente tem um único propósito. Buscar o quê? O número verde. O Dani falou assim, ó, todo mês é um campeonato, é uma corrida e a gente tem que alcançar o número verde. Legal. Mas aí, né? Você falou bem, eu falei isso para a Aline há pouco, a gente coloca a parede lá, o objetivo e fala, gente, todo mundo aqui pensando como a gente vai chegar lá, né? E isso é o que eu faço todo dia com a minha equipe pela manhã no Kickstart. Eu coloco para eles um número, uma regional, uma filial da Mega, o que a gente precisa buscar. É uma reunião de 45 minutos, Aline. Eu mostro o que foi o dia anterior, falo do que vai ser o dia, o que eu espero do dia, e falo assim, o número é esse. Eu não tenho, posso dizer assim, contato com cada um durante o dia. A não ser que eles tenham alguma dúvida no processo, eles levantem a mão. E eles tocam às 8 horas do dia e eles fazem o melhor ali naquele período, sabe? Eles têm muito autonomia. E é isso que eu aprendi em startup, autonomia. Você tem que dar essa autonomia para a pessoa. Legal. Certo que você tem que, quando um colaborador novo ele entra, a gente tem ali, eu estou muito mais próximo dele. A autonomia dele ele termina sendo um pouco reduzida. Porém, com o tempo de casa, a autonomia vai aumentando dele. Rafa, então, fala um pouquinho para a Aline da questão do fit cultural, que eu acho que é importante. Porque assim, esses itens eu fui pontuando, tá? Tá. Até mais, você está sendo até bem analítico, bem legal, que depois ela pode pegar, mas o item do fit cultural, cara, eu acho fantástico você comentar. Legal, vamos direto no fit. Aline, fit cultural, tá? Como que funcionava o processo de contratação na startup? A startup onde eu estava, ela estava num crescimento que a gente chama de um processo de burn, né? Ela tinha acabado de pegar um capital e ela estava crescendo em torno de 30% por mês, em pessoas. E a gente precisava manter uma cultura, né, dentro da empresa. Como que tu faz para manter uma cultura se tu está crescendo 30% de funcionário por mês? Né? A cada 3 meses, você tem uma empresa nova. Né? Você está com 90%. Então, assim,
que a gente desenhou lá na startup na época? Fit cultural. O que era o fit cultural? A gente tem muito claro um código de cultura e valores e o que a gente preza, né? E a gente tem ali conhecimentos, habilidades e atitude que a gente espera das pessoas. O famoso chá. A gente tinha isso muito claro e cada departamento participava no processo de contratação. Eu poderia envolver um financeiro, uma pessoa do financeiro, uma pessoa da área de compras, sem problema nenhum no meu processo de seleção. Para selecionar uma pessoa que tivesse a cara da empresa, né? Não só tenha conhecimento, ela tem que ter a cara. Então, o que eu consegui na Mega? Desenvolver tanto esse código de cultura nosso em 3 meses e na nossa primeira contratação do ano de 2019, o que aconteceu? O time inteiro participou do processo de seleção. O RH, né, eu lembro até hoje, a Rafa de Curitiba, ela falou assim para mim, Rafa, você acha que o time tem a maturidade para lidar com o candidato e tal? Eu falei, olha, se você tiver dúvida, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho uma televisão, acho que 50 polegadas na sala, eu coloquei a Rafa na televisão, com a câmera ligada e tal, e coloquei um candidato na sala para ele conhecer o ambiente. E nesse fit cultural, o que é legal, eu dou a chance do candidato conhecer as pessoas que provavelmente ele vai trabalhar, né? E a chance das pessoas que vão selecionar o candidato observar e falar, putz, esse sim ou esse não, e por qual motivo. E a gente tem critérios muito claros de avaliação, não é porque pode dizer assim, é mais bonito que o outro, não, porque é geminiano e o outro é virgem, não. A gente tem os critérios muito claros que após cada candidato, a equipe ela avalia mesmo o candidato. Interessantíssimo. Aline, olha que legal, porque não é só a questão da contratação, existe uma coisa importantíssima aí que é o quê? As pessoas que estão lá dentro da empresa, elas entendem qual é o papel dela, né? O que ela está fazendo ali, porque é assim, se existe uma cultura, qual é a cultura da empresa? Qual que é a cultura da sua empresa? Quem é você e qual é? Você está dentro dessa cultura também? Porque daí nós vamos procurar o quê? O que a gente fala, né? Uma má contratação não é porque às vezes a pessoa literalmente ela deixou de fazer, porque às vezes ela não está encaixada dentro daquele contexto. Sim, com certeza. Né? E aí, quando você consegue trazer isso para dentro da empresa, o ganho ele é gigante porque todo mundo está pensando, o acolhimento é outro, e a pessoa que está lá dentro, ela fala, eu tenho esse papel aqui dentro, eu conheço o que é a minha empresa, qual é a cultura, para onde ela quer ir, qual é o propósito. Você percebeu? O que a gente estava falando lá é manter a alta direção trabalhando, pensando ali, lá no futuro, e manter a organização assim. É meu papel. É o papel da pessoa que está atendendo o telefone na hora que toca a primeira recepção lá, no recepcionista, a entender o papel dela lá e o que ela pode fazer. Senão fica mecânico. E o mecânico não faz isso. E assim, Aline, eu costumo dizer, né, que a equipe, ela é a cara do gestor, né? Então, assim, se a equipe, ela tá fazendo alguma coisa, é porque o gestor, ele permitiu. Então, assim, a equipe, quando você observa a equipe feliz, a equipe engajada em participar do processo, a equipe preocupada em entregar um bombom para a pessoa que foi até lá, né? Então, assim, ela tem que ganhar alguma coisa, Rafa. A pessoa, ela veio até aqui, né? Então, vamos entregar um bombom. Ok, vamos comprar um bombom. Então, assim, a equipe faz todo um ritual, sabe? Quem vai buscar a pessoa, então, já tem as perguntas certas, quem vai falar. Então, assim, Aline, o próprio candidato dá um feedback desse processo. É muito legal. Eles preenchem o formulário para nós, achando como que foi esse processo de seleção, né? Então, é muito inovador. Nunca ninguém tinha participado de um processo assim. A gente recebeu comentários. Gostaram porque tem a chance de validar, né? Se quer realmente trabalhar, o que achou da equipe. Porque, às vezes, quando o gestor seleciona, faz só o gestor. E aí chega a pessoa e fala assim, é o novo colaborador, é o Daniel. Ok. O Daniel não teve contato nenhum, a equipe, exato, como que eu faço essa aproximação? Como que eu engajo? Então, eu coloquei a equipe, dei essa autonomia. Então, assim, a autonomia, Aline, ela é total. Então, no total, do seguinte sentido, eu não tenho como falar assim, não vai ser esse candidato, vai ser esse. Não existe isso. É esse candidato?
é esse candidato. E Todos ainda eu falo... participam da decisão. Todos participam, e eu falo assim, ó, então tá, por 5-4 ganhou esse candidato. Porém, eu ficaria com aquele. Mas existe a análise do RH também, né? Então, sim, aqui, e existe um voto do RH em cima que pesa, obviamente, na gestão. Mas o fator maior do peso está com a solicitação da equipe. E tem... Isso, se a equipe falar que é o candidato B, vai ser o candidato B, ali, sem problema nenhum, tá? O RH não, que nem diz o Dani, tem o voto, mas assim, soberano é a equipe, tá? E o que a gente faz que é legal? Alguns critérios que a gente muda. Quando é uma indicação, o Rafael Gimenez fez uma indicação, eu não participo do fit cultural. Então, assim, eu tenho que me manter nulo, né, para não ter ali um voto ou uma tendência de influenciar a equipe. Então, hoje eu tenho a sorte, posso dizer assim, de ter uma equipe que ela consegue indicar muitos talentos. Então, uma pessoa indica, ela não participa. Todo mundo sabe que é indicação, ela não participa e a gente depois deixa claro por que não seguir. E a gente não segue, tá? Não é porque é indicação que a gente vai seguir. Pode ser indicação e falar, cara, ó, infelizmente não vai dar certo sua indicação. Isso é bem importante. Fala os motivos e é super aberto, tá? E bem legal isso. Dá divergência entre o RH, porque o RH ele vai avaliar muito a questão comportamental também, né? Como é que tem sido esses resultados? Está todo mundo caminhando para a mesma direção nesse aspecto? Olha só que legal que está sendo, tá? Eu sou a única área que faz isso. Eu tenho, posso te dizer, o privilégio de contar com uma equipe, além de indicar pessoas, ela vai atrás de candidatos. A gente é quase um hunter de candidatos. Por quê? Quando abre uma vaga, a gente vai no mercado buscar empresas que já têm aquele profissional pelo LinkedIn. O próprio candidato, o próprio colaborador nosso pergunta se não quer trabalhar, não quer, se interessa por uma vaga e manda uma mensagem. O RH, nesse processo meu, ele é passivo, tá? Então, assim, eles até tentaram fazer, Rafa, vou trazer os candidatos para vocês, e a gente falou assim, não precisa. Né? Os meus colaboradores, eles já são hunter. Então, assim, eles já ficam olhando as empresas que têm uma geração de demanda, um analista de mercado, né? E que eles já estão acompanhando por estar mandando conteúdo, e é da nossa região de Sorocaba, Campinas e Itu, e eles enviam mensagem assim que abre uma vaga. Ó, tem uma vaga legal aqui, tal. Então, a própria equipe, ela consegue ali caçar talentos. Isso é bem legal. Desculpa, tem uma coisa legal aí, Aline, que é o quê? Você percebeu assim, como a gente está conectado e ele está fazendo a contratação, o que a gente quer? A gente quer fazer o plano de carreira dentro da empresa. Então, se a pessoa está dentro do fit cultural, que é o meu fit cultural também, né? Porque isso acontece. Feudos possuem fit cultural diferente, né? Então, quando nós estamos conectados, o mesmo engajamento, processos, pensamentos, ele está sendo já estruturado lá do início. A acolhida, a pessoa já sabe porque ela está lá, ela começa a se desenvolver. E eu e o Rafa nós já estamos pensando em algumas mudanças de a pessoa entrou ali ser a universidade dele, ele vai ficar um tempo ali aprendendo uma série de coisas e a gente preparar aí agora para onde você quer ir aqui dentro da organização. Você não pode ficar muito aqui dentro. Aqui você vai consumir, aprender tal, mas existem como se fosse uma etapa para ir para outros lugares dentro da organização. Gestão de carreira, né? Gestão de carreira. Porque a minha área, Aline, o que eu falo? Ela é uma área de formação, tá? Eu trabalho muito a minha área como uma área de formação para a área de vendas ou para qualquer outra área dentro da empresa. A pessoa, eu vou trabalhar habilidades, conhecimentos e atitudes para a pessoa poder alcançar objetivos dentro da empresa. Então, eu vou preparar aquele colaborador. A minha ideia, o Dani fala até de uma escolinha de futebol. Ele fala, Rafa, sua área é como se fosse aquela escolinha de futebol. Né? Então, assim, ele é júnior, ele está ali na sua área e ele vai jogar no time principal. Eu vou pinçar ele. Eu vou pegar o seu talento, eu vou pinçar. Perfeito. E assim, legal. Eu não tenho esse apego, tá, Aline? Igual alguns gestores têm a questão de não vai tirar esse colaborador e ele priva o colaborador. Pelo contrário,
Eu sei que vai impactar na minha operação, tá? A saída de um colaborador que é um talento, porém eu tenho que deixar ele ir para ele poder crescer como carreira. E eu tenho que trabalhar um novo colaborador. E isso é legal. Oxigena a equipe. Tá sempre entrando gente nova e tá oxigenando sempre a equipe. E a pessoa que tá ali tá observando que tem crescimento, tem uma visão de futuro, né? E isso fala, pô, como que eu alcanço aquilo? Você tem que entregar esse resultado, você tem que fazer isso, vamos trabalhar. Sim. E eu tenho com a equipe um one-on-one mensal de 1 hora. Eu tenho 19 colaboradores hoje. Eu fico praticamente 3 dias, a primeira semana do mês, ela é sagrada, de one-on-one, falando do que foi o resultado, o que foi bom, o que não foi bom, o que a gente precisa melhorar. Então, o colaborador, ele traz a demanda dele e eu também tenho. Então, meia hora para cada um, né? Olha, Rafa, o que eu errei, o que não foi bom, o que eu estou desengajando. E ele fala e eu também falo, né? E a gente alinha as expectativas do mês, tá? Legal. Isso está sendo fundamental. Por quê? A gente trabalha junto um PDI, né? E eu acompanho o PDI. Eu sou aquela pessoa que é a chata de falar assim, pô, você falou que ia ler tal livro, que você ia finalizar em tal período, já passou 3 meses e você ainda não conseguiu finalizar. O louco Olha que disso, interessante. Aline, o louco disso tudo é que esses modelos que a gente fala de PDI, diz que vieram lá de trás, né? Que a gente foi desenvolvendo. Eu tenho o meu One by One também com toda a equipe, só que eu já desenvolvi o meu negócio já veio lá de trás, então eu já estou fazendo a manutenção da manutenção, né? Porque é engraçado isso, mas eu já conheço as pessoas, as famílias dessas pessoas e, sabe, então a gente já sabe para onde vai. Eu lembro que eu tinha uma vontade muito grande de criar o PDS, né, que é o Plano de Desenvolvimento de Sonho, que isso é meio que intangível dentro de uma organização, mas que a gente trabalhou bastante. Tem cara que quer casar, tem cara que quer construir uma casa e tal. E a gente vai falando, e aí, como é que está aquele objetivo? E aqui, ó, se você não fizer essa meta, você não vai alcançar. Quando você começa a triangular, a gente trabalha muito isso, a conversa além do número. E aí eu falei, Rafa, do nosso lema, né? Duro com as metas e humano com as coisas. Isso eu lembro. Assim, se você não for desse jeito, você não fica. Né? Quando eu cheguei na Mega, a primeira coisa que o Salmásio fez foi colocar toda a equipe, eu não sabia, numa sala de reunião, eu me apresentar como coordenador, né? E ele explicar ali o porquê tal, que estava buscando um coordenador fora, né? Porque não promoveu ninguém da equipe, que ele precisava de inovação, tal, tudo isso, tal, e trouxe alguém de mercado. E aí ele falou assim, Rafa, fala um pouco, né? Com a equipe, se apresente, tal. E eu não conhecia ninguém, né? E aí eu falei um pouco do meu processo de startup, tal. E eu falei, né, que eu tinha deixado a minha esposa, meu cachorro aqui em Floripa, meu apartamento, uma mudança para Itu, outra cidade, de Florianópolis para Itu. Então, muitas pessoas fazem ao contrário, saem de Itu e vai para Florianópolis. Eu estava fazendo o caminho inverso e o porquê. E aí eu comentei com eles, tem uma coisa que eu não gosto é de perder, eu sou muito competitivo, né? Então, assim, eu não deixei minha esposa, cachorro, família, apartamento para perder, chega aqui tu e perder. E aí outra coisa, né? Humano com as pessoas e duro com as metas. Então, tem alguma coisa que a gente nunca vai negociar. Que eu falei para eles, é meta, é número. A gente vai bater ou não vai bater o número, é preto no branco. Nunca vai ter alguma coisa, putz, Rafa, por um eu não consegui. Por um você não conseguiu. Não vai ter, não tem meta negociável. Então, é uma coisa que a gente não negocia. Mas a minha equipe vai deixar de trabalhar o fluxo PDCA, né? Isso aí. Uma vez que você tem um número que você tem que alcançar, o não alcançar, quando você não tem uma métrica, você fala, tudo bem, deixa para lá, amanhã a gente alcança. Não. Por que a gente não alcançou? O que a gente precisa fazer para alcançar? Quais são os objetivos? E no outro mês, conseguimos. E um item importantíssimo nessa conversa, que eu vou reforçar por todos os lugares que eu passar, celebrar qualquer coisa que for positiva. Deu certo uma ligação, vamos celebrar. E foi assim, né, Rafa? Com a equipe, eu falava, a turma tudo lá. Eu falava, abre a câmera todo mundo. A turma abria, alguns abriam. Então eu falei, é assim que a gente tem que se ver. Está todo mundo preocupado? Eu falei, graças a Deus, porque se tiver alguém que não está preocupado nesse momento, é estranho. Mas vamos devagar, vamos desconstruir. Fizeram aí o Rafa, não, mas foi só uma reunião. Eu falava, foi a reunião. O que foi de bom? Tá, né, Rafa? Aí a gente já
vamos comemorar. E aí foi de 1 para 2, para 3, para 10, era 10, virou 20, as metas estavam ali, foram conquistadas, a gente fala, porque a turma entendeu e falou, estou contigo no mesmo barco, nós fazemos parte da mesma organização. E acho que esse é o resumo de tudo que a gente conversou hoje, né, Aline? Pessoas são pessoas e merecem o respeito, merecem o carinho, mas precisam, nós não estamos ali só para isso dentro de uma organização, nós somos contratados por um bem maior, por um número, né, e por um bem maior, que é mudar uma sociedade toda. Quando entra esse contexto, as coisas mudam de uma maneira fantástica e eu acho que é isso, né? Aline, acho que o ponto que o Daniel sempre fala, né, ali para a equipe, que é o seguinte, a gestão, ela tem que humanizar, né? Então, assim, não é só número, o número ele é muito frio. A gente tem que entender o colaborador. Do outro lado, a gente tem que estar próximo. Que ele diz, conhecer a família do colaborador, tudo. Para entender onde está a fraqueza ali. Por que ele está com um desempenho tão abaixo. Então, a gente procura sempre humanizar. E eu não sei se o Daniel comentou, né, que na gestão ali, na liderança da equipe, o que eu procuro ser? Né, um facilitador. Né? Eu quero ser um facilitador para a pessoa alcançar os resultados, então eu quero buscar as melhores ferramentas, os melhores processos, para quê? Conseguir com que todos alcancem as metas e os resultados. Se todo o meu time alcançar a meta e bater os resultados, consequentemente, a equipe inteira, o conjunto, o Rafa bate o resultado dele. Então, eu tenho que ser essa pessoa, esse facilitador. Todo mundo cresce junto. Aline, olha que legal, porque dentro da empresa, lembra que eu falei do protagonista, que é quando toda a equipe está trabalhando, e hoje nós estamos trabalhando como dentro da empresa? Nós estamos trabalhando com o que a gente chama de taxa de homogeneidade. Nós queremos entender por que tem um cara que performa muito e um cara que performa pouco. E isso, ao longo dos anos, a gente quer ter assim, taxas de homogeneidade muito parecidas, pessoas trabalhando com as mesmas condições, porque daí eu consigo ser previsível, eu consigo ser mensurável, escalável e lucrativo, porque todo mundo está dentro da mesma. Então, não existe aquele cara que é o Superman. Existe uma super equipe. Essa mudança, ela traz um retorno gigante para a empresa, porque todos estarão num pensamento proativo, num pensamento de conjunto, e todos vão estar tendo um ponto de equilíbrio, né, de equipes. Então, nós já olhamos isso. Tem filiais que às vezes estão destoando muito e nós estamos ali trabalhando já para que isso se equilibre. E aí nós entendemos que conseguimos planejar de uma maneira muito mais coerente também e crescer e trazer pessoas que têm o mesmo fit cultural. Você percebe que você está retroalimentando o processo. Sim. Um modelo mais inteligente. Né? A gente consegue reter talentos, né? Eu diminui a taxa de turnover, que nem o Daniel já comentou contigo, assim, drasticamente a gente diminui essa taxa, promover pessoas, engajar. Então, Aline, é só coisa boa. Quando você consegue trabalhar com a equipe, com pessoas e humanizar essa relação, tá? Fugir do número, né? Não esquecer ele. O número é importante. Porém, primeiro eu preciso entender o colaborador, como ele tá. Para buscar aquele... E o que está faltando para ele. Gente do céu, foi uma aula aqui, né? 1h30 de aula mesmo, tudo que vocês trouxeram. Até eu quero voltar a trabalhar na Sênior. Volta! Trabalhar na Mega. Mas para a gente poder encerrar... Isso tudo, que é assim, quando a gente começa a falar, eu estava comentando com ela, Rafa, que essa vinda aqui, esse falar aqui, ele tem motivos também, né? Faz parte do nosso próprio desenvolvimento, né? O Rafa também tem esse ponto a questão mesmo de desenvolvimento de falar em público, uma série de coisas que ao longo dos anos nós fomos enfrentando, né? Porque eu acho que isso são as fobias, as coisas que a gente está trazendo lá de trás. Então, os exercícios que ao longo do período a gente vai fazendo com as pessoas, eu fui fazendo comigo também, então a gente vai se desenvolvendo. Isso é legal, né? Você vê que você consegue, porque é aquilo que eu falei e vou continuar dizendo. Uma pessoa que olhar e falar, cara, esse cara falou um negócio diferente que pronto, para mim já valeu. Sim, e quando a gente impacta a gente impacta o mundo, né? Porque um vai disseminando aquilo tudo, né, gente? A conversa tá boa, mas meu cliente chegou, então eu quero
muito agradecer vocês por essa oportunidade, por essas aulas, né? Foram aulas aqui com vocês. Vamos falar isso. Então, A gente quer... Olha, Aline, eu quero fazer um convite qualquer dia para ti, tá? Para tu pegar, se tiver uma hora, um dia, eu chamar você para essa reunião de Kickstart com a minha equipe, para você pegar um tema qualquer ali, que tenha a ver com motivação, engajamento, para a equipe, e você poder falar com a equipe como um todo. Então, eu quero fazer esse convite para ti, né? E aí o Dani pode intermediar também. Quando você puder ir para o segundo semestre, quero contar contigo. Pode contar. Já está aceito o convite. Até para finalizar, agradecer imensamente a oportunidade de a gente estar podendo conversar, além de falar com o teu público, falar com uma pessoa que eu particularmente eu admiro bastante, conheço o teu trabalho muito de perto, estou aí como está muito online, eu estou sempre no dia a dia, né? E sempre bebendo, mais uma vez, dessa fonte de explorar o interior nosso e saber que a gente pode ir muito mais além. E eu quero dizer que, mais uma vez, empresas humanizadas se destacam muito mais do que uma empresa tradicional. A questão do bottom-up, ela é uma questão que a gente traz muito para dentro da empresa, e agradecer a nossa empresa, né, Rafa? A maneira como eles permitem que a gente possa criar, errar e se movimentar. Se não fosse por isso, não conseguiríamos. E você que está escutando, assistindo essa live, essa reunião, né? Olhe para dentro de você, se desenvolva, busque conhecimento, porque tem como você chegar no lugar que você quiser, tem objetivo de chegar. Aline, obrigado mesmo pela oportunidade, viu? Um beijo. Aline, faço das palavras do Daniel as minhas, tá? Eu só tenho que te agradecer por essa oportunidade e deixar esse canal aberto, tá? Quando você precisar também, a gente está aqui de volta. E sucesso para ti, tu merece. Gratidão, prazer em conhecê-lo e com certeza pode contar comigo. Eu tenho um carinho muito grande pela Mega, né? Foram 2 anos aí de muito crescimento, de muitas oportunidades. Eu conheci pessoas incríveis, né? Então, para mim é um prazer ter vocês aqui. Foram aulas que eu tenho certeza que vão agregar muito para as pessoas que assistirem. E muito obrigada mesmo por vocês terem aceito esse convite. E a parceria só começa aqui, né? Podem contar comigo sempre também. Se puder depois deixar também o nosso LinkedIn, porque é um lugar legal para a gente. LinkedIn, gente, não é... Até rapidinho falar disso, estava falando com a Aline antes. LinkedIn não é apenas para procurar emprego, é o lugar onde você deixa a tua história, onde você coloca os seus pensamentos. E nós estamos utilizando muito o LinkedIn para fazer benchmark com as empresas, poder falar, porque se a gente está aqui vendo que está dando certo, é missão nossa falar para as outras empresas o que a gente está passando. Eu falei para a Aline, às vezes uma coisa que demorou 3, 4 anos, a gente pode colocar em 3 meses aí dentro de uma empresa das pessoas. Aline, resumindo, benchmark, ele é importante. E ele faz total diferença. As empresas precisam conversar. Tá? Então, assim, não tem mais segredo hoje em dia. Isso aqui não existe. Você tem que passar. Então, assim, você tem que falar, olha, eu venci isso desta forma. Assim como você vai passar algum conhecimento, você vai aprender um outro conhecimento. Então, a gente reforça muito que o benchmark, ele é importante, ele ajuda no crescimento. Tá? Perfeito. Então, eu vou disponibilizar as redes de vocês, tá bom? Tá. Gratidão. Bom dia para vocês. Positividade. E olha, Marcos Salmazzi, você não veio. Então foi um furão. Vá falar com a Aline Bravo, por favor. Agora vocês me ajudam. Vocês estão encarregados de falar que não doeu. Não, vou falar. Pode deixar. Beijo. Tchau. Beijo.